Tem um vídeo do Eduardo Moreira que tá viralizando já faz um tempo, que dá a entender que ele teria desembarcado do governo Lula. E aí eu vou assistir, depois eu comento. Vamos lá. Fala, turma. O assunto do momento é a queda na popularidade de Lula. Não somente a queda, né, mas a queda mais drástica e o pior momento do seu governo. E as pessoas, enfim, estão debatendo, até em alguns momentos de uma maneira polêmica, né, sobre o que teria feito o governo, enfim, cair, né, para essa popularidade recorde em níveis baixos, né, ou seja, recorde no sentido negativo. E várias teses estão surgindo, pessoas diferentes trazendo, enfim, teses diferentes, pesquisas que tentam medir isso, né? Então, pesquisas que perguntam sobre as expectativas das pessoas em relação aos rumos da economia, ao rumo dos preços, a situação da família, a situação do país, a situação das perspectivas de emprego e etc. E eu vi vários artigos de pessoas, enfim, que são especialistas em determinadas áreas, colocando, né, vamos chamar assim, a culpa dessa queda de popularidade em diferentes fatores, em diferentes variáveis. Então, tem muita gente falando que, tá vendo, isso é reflexo daquela história do Pix, que o Pix ia ser taxado, cobrado, que as pessoas que estão ali na classe média ou até mais pobres iam começar a pagar imposto, aquela fake news do Pix que teve. Então, muita gente, né, colocando aí a culpa nisso. Muita gente responsabilizando a inflação de alimentos por conta disso. Tem gente responsabilizando a Janja por conta disso. Tem gente responsabilizando as políticas neoliberais do governo por Beijo, conta Isabel. disso. Tem gente que culpa a comunicação para essa queda de popularidade. E aí começa essa discussão toda. Obviamente, as pessoas com interesses diversos, elas tentam colocar a culpa, né, naquele fator que é mais oportuno para elas, né? Outras que acabam, enfim, olhando e defendendo muito uma tese, vem nessa queda de popularidade uma oportunidade de confirmar a sua tese que estavam trazendo até aqui e acabam colocando muito ali a lupa. O que eu acho em relação a isso? Em primeiro lugar, eu acho que se todos esses fatores estão sendo citados, provavelmente todos esses fatores devem ter algum tipo de contribuição para isso. Então, se a gente for pegar desses que eu citei, né, a questão do preço dos alimentos. Não tenho dúvida, eu falei isso no Mapa da Mina, naquele encontro que a gente teve para falar as perspectivas econômicas. Eu já tinha adiantado isso. Aliás, no Mapa da Mina eu adianto que esse começo de ano ia ser um começo de ano difícil em termos de popularidade, que a questão do preço dos alimentos ia continuar, né, com uma consequência dos patamares mais altos que o dólar teve no final do ano passado, isso ia ter reflexo. E isso tem um impacto direto, né, na forma como as pessoas estão vendo o governo. Se ela vai lá e começa a ver o que ela compra no supermercado, mais caro, isso tem um impacto direto. E eu falei aqui também que acho que a forma como o governo respondeu a essa insatisfação foi horrorosa. Gravei um vídeo, está aqui no meu Instagram, né? O governo chega, faz ali uma coletiva e fala o seguinte, olha só, a gente não tem nada a ver com isso, né? No ano que vem vai melhorar porque vai ter uma safra muito grande. Aí depois ainda tem aquela fala do Lula, se está muito caro, pô, não compra, etc. Então a resposta do governo foi muito ruim em relação a essa questão. Toda vez que, eu acho isso, tá? Toda vez que as pessoas tiram muito o corpo fora, fica parecendo que estão querendo só provar que estão certas o tempo inteiro e não estão sendo empáticas, né, aos problemas que as pessoas estão tendo. Então, aquele negócio que aquele ditado popular, você quer estar certo ou ser feliz, né? Tem muita gente aí que só quer estar certo, né? E isso muitas vezes atrapalha. Então, acho que essa questão dos alimentos ela tem um impacto, sim. Sem sombra de dúvida, a questão do Pix
pontualmente ela teve ali um efeito muito grande, que provavelmente é um efeito que essas pesquisas estão pegando assim no momento de ápice, né? Então isso foi uma repercussão muito grande, gerou um medo muito grande, recordes ali de visualizações nas redes sociais. Mas patrocinado, as big techs estavam por trás. Isso tudo, óbvio que tem que ser discutido, mas o fato é que teve ali um efeito muito grande. A questão da Janja, né? Se é por causa da Janja, etc. Bem, vamos lá, alguns pontos sobre isso. E é sempre polêmico falar sobre essa questão da Janja. Ninguém fala, ou fala sem falar o nome dela, fala questões pessoais. E eu acho isso também assim, uma covardia. Se for para falar, fala. E aí fala, faz uma análise, faz com respeito, etc. Mas, ficando ali, não, mas uma questão pessoal, pessoas muito próximas a Lula, etc. Pelo amor de Deus, o Brasil precisa de um pouco mais de verdade, né, de coragem, de transparência no que as pessoas acham e falam. Eu acho que são duas questões separadas, né? Uma questão é a seguinte, a Janja pode fazer isso, a Janja pode fazer o que ela quiser, né? Ela é a companheira do presidente da República e ela acha que é importante ela ter um papel fazendo isso, aquilo, estando ali aconselhando ou não aconselhando Lula. E eu acho que, enfim, as pessoas quererem opinar sobre o que ela pode ou não pode fazer, eu acho um absurdo. A Janja pode fazer o que ela quiser. Ao mesmo tempo, tudo que ela fizer tem um impacto, né? E eu acho que a gente tem que olhar mais a questão do impacto. E quais são os impactos? São os impactos políticos, né? E quando eu digo políticos, de relações que estão ali de pessoas próximas a Lula. Né? Sempre quando você tem esferas de poder, né, à medida que elas vão ficando mais ali no núcleo restrito, né, você começa a aumentar essa questão de ciúmes, de disputas e etc. Né? Então, com certeza, é só ver o que está todo mundo falando, ali a participação da primeira-dama, da Janja, no aconselhamento, nas decisões, etc., do Lula, isso está gerando ruído. Né? Então, isso é um fato, é um ponto. Agora, dizer que a popularidade do Lula caiu por causa da Janja, eu acho uma viagem absurda, né? Uma viagem... E isso sim machista, tá, gente? É absurdo. Esse fator tem um impacto político, e o impacto político tem outros impactos, inclusive, né, ali uma má vontade que acaba depois gerando uma impopularidade. Né? Mas eu acho que a gente também não deve fazer as coisas maiores do que elas são. Então é isso. A participação da Janja ali no núcleo mais fechado de decisões e a influência que ela tem no presidente, isso gera conflitos. E esses conflitos são os conflitos que existem aí, né? Independente de qualquer opinião. Aí a gente vem para essa questão do governo estar sendo neoliberal ou não está sendo neoliberal. Aí é uma parte que eu falo muito, né? E eu vi algumas vezes essa expressão, esse governo não tem uma cara, não sei o quê. Eu acho que tem, né? Esse governo tem uma cara que, infelizmente, né, para mim, é uma cara de centrão, é uma cara de conciliação zona, assim, né? Então, desde o começo, a impressão que eu tenho é que o governo não tentou fazer nada mais radical. E as pessoas estão no mundo inteiro querendo coisas mais radicais, né? Por quê? E aí a gente vê o avanço da extrema-direita e etc., mas para mim isso é até uma consequência das pessoas estarem querendo coisas mais radicais porque elas estão muito insatisfeitas com as suas vidas. Isso é discussão para um vídeo inteiro, né? Outro, por que elas estão muito insatisfeitas com as suas vidas? Eu acho que elas estão vendo, né, em vários segmentos assim, o mundo indo para um rumo que não é o rumo que vai fazer a vida delas melhor. Poucas pessoas acumulando um monte de dinheiro, então elas ficam com toda a razão, né, indignadas com essa acumulação de riqueza, com essa acumulação de poder. Elas estão vendo esse desastre ecológico que está acontecendo no mundo. As pessoas estão vendo o aumento da violência, né, em tudo que é lugar. Então, as pessoas estão morrendo por nada, mortas pela polícia, mortas por bandido, mortas por policial que é bandido, entendeu? Mortas, enfim, como se a vida cada vez valesse menos. E isso tudo faz as pessoas se voltarem contra o que há, né? E esse contra o que há, muitas vezes sem conseguir explicar, é contra o sistema.
Quem é que aí é contra o sistema, contra a corrupção e que vai matar quem me mata, entendeu? De um jeito ou de outro. Então, é um mundo mais radical nesse sentido, né? E que as pessoas pedem decisões mais radicais. E as pessoas estão muito cansadas disso que elas chamam de a velha política, né? E esse é um governo que se aliou e, precisava, não tem apoio do Congresso, se não for assim tem impeachment. É o que eu digo. Outra questão, papo prático aqui. É isso mesmo, próximo ali ao Lira, né? Emendas, todo mundo fica indignado com essa história, o Fufuca para cá, Alexandre Silveira para lá, Juscelino Filho para colar, entendeu? Então, eu sempre achei desde o começo que o governo tinha que ter tentado, nos primeiros meses ali, fazer coisas mais... O governo não foi eleito por causa do Alckmin, como muita gente diz. O governo não foi eleito por causa da Simone Tebet, na minha opinião, tá? O governo foi eleito por causa do Lula. Então, eu acho que hoje o governo está pagando esse preço de ser o governo daqui, tá tudo legal, não sei o quê, o PIB está crescendo, e a gente está aprendendo, viu nos Estados Unidos, está vendo aqui no Brasil, não é ao quanto o PIB subiu, a taxa de desemprego, não são esses agregados macroeconômicos, não são esses índices macro que as pessoas vão responder na pesquisa, as pessoas respondem sobre uma coisa pessoal, de percepção, uma coisa até, às vezes, ali, mais impulsiva, visceral, de momento, né? E a gente fica muito, né? Mas o PIB cresceu, a taxa de desemprego é menor de tanto tempo, que, aliás, no mundo inteiro, a taxa de desemprego é menor de muito tempo. Não tira mérito do governo, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. E vários países que a taxa de desemprego é menor de muito tempo trocaram governos progressistas por governos de extrema-direita, né? Então, eu acho que essa aliança com a velha política, essa grande conciliação, eu acho sim que é mais um fator que atrapalha o governo. A questão da comunicação, eu acho que sim, essa questão da comunicação atrapalha muito. Temporal que está aqui, vai começar a cair agora em São Paulo, hein? Olha lá, raio pra caramba, o negócio tá feio. Mas essa questão da comunicação é muito importante que as pessoas tenham na cabeça, que é o seguinte, uma parte disso é como a SECOM atua, mas a outra parte é todo o resto, né? E todo o resto é gigante. Mas o que é? São as falas de todos os ministros, né? É a forma como você faz as propagandas, e aí sim mais ligado à questão da SECOM, né? É o que você escolhe colocar como ponto principal para comunicar para a sociedade. Então, se a SECOM recebe um briefing, né? Um aconselhamento de que tem que focar, né, na questão do PIB que está crescendo, do desemprego que está mais baixo, e isso, enfim, não funciona, ela pode fazer a melhor propaganda do mundo, mas não é aquilo. Então, eu acho que, no geral, né, esse governo é um governo que entende pouco como acessar as pessoas que estão ali assistindo o que está acontecendo, né, os brasileiros e brasileiras. É um governo que ele confia muito na habilidade pretérita, na habilidade passada de se comunicar, num país que vivia, como o mundo inteiro, relações completamente diferentes, era formado até demograficamente diferente, né? As tecnologias eram diferentes, os gostos eram diferentes, os pontos que chamavam a atenção das pessoas eram diferentes. E esse governo, que lá atrás tinha um encaixe perfeito, porque era preciso lá atrás, hoje em dia não encontrou esse encaixe, não encontrou. Então, por mais que você tenha as melhores propagandas do mundo, os melhores publicitários, os melhores tudo, se você erra a linha da comunicação, você errou tudo. Então, eu acho que essa comunicação também do governo, e não especificamente da SECOM, claro, a SECOM faz parte dessa história toda, também faz diferença. Mas, no topo disso tudo, eu acho que tinha que ter, assim, um pouco menos de um dos pontos que eu falei aqui, que é o de querer provar que está certo, né? Não adianta você querer provar que está certo quando todos... porque a Paraná Pesquisa é bolsonarista, a galera fala, né? Porque o Datafolha está cumprindo ali o que a Faria Lima pede.
ao não sei o que da Quest, o não sei o que do IPEC. Aí no final todas vieram. Então, assim, é o prático. O resultado está mostrando isso. As pessoas, elas estão muito menos satisfeitas do que estavam uns meses atrás. Ah, mas elas não podiam estar. Mas estão. E a gente tem que analisar o que é isso. Agora, o que é importante também? A gente saber, assim, isso é uma fotografia de agora, né? Isso não quer dizer que vai estar assim daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses pode estar pior para o governo e pode estar melhor para o governo. Pode ser que esse negócio do Pix tenha feito um efeito pontual muito grande e melhore ali. Agora, com certeza, isso é um sinal de alerta, né? Que deveria estar ali piscando. E o meu medo é que o governo não esteja atento o suficiente aos sinais de alerta, né? É sempre a culpa das pessoas que não estão entendendo direito o que eles estão fazendo, que é perfeito. E eu acho que aí, nessa hora, tem que baixar um pouco a bola, entendeu? Ser um pouco menos, assim, arrogante. Arrogante vem daquele que não roga, né? Aquele que não pede conselho, aquele que não quer ouvir ninguém. E a população está falando o seguinte, olha, não é isso, né? Não é isso. E aí, enfim, ir ajustando a direção, né? Mas o mais importante, todo mundo vai querer explicar como uma coisa. O Ministério da Fazenda, a Janja, o Pix, é isso e aquilo, e não é uma coisa que fez isso acontecer. É um conjunto de variáveis que, obviamente, impactam nisso. Ah, mas é o lado político. Obviamente, quando tudo isso começa a acontecer, isso tem impacto político, né? Isso tem impacto na relação entre ali o presidente e os governadores, isso tem impacto ali, enfim, de toda a ordem, né? Porque é isso aí, é tudo uma grande teia, né? Que quando você puxa de um lado, muda todas as relações de todos os outros, né? Mas querer explicar isso aí numa tacada só, eu acho uma besteira enorme, tá bom? Um abraço aí para todo mundo, até o próximo vídeo. Eu gosto do Edu também, viu? Mas a Xanda tá certa numa questão, e aí é por isso a importância, gente, esse 175 que tá faltando agora de Pix aqui, e a situação preocupante do nosso canal, o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, é uma potência, mas eu discordo, assim, tremendamente do Edu, quando ele diz assim, primeiro, sem dúvida o governo ele tem uma influência, ele é influenciado sem dúvida pelo Centrão. Mas pera um pouquinho, né, gente? E não tô jogando a culpa no eleitor, tá? Nós da esquerda precisamos conquistar esse eleitor. Quem é que elegeu o Centrão? Quem é que elegeu o Arthur Lira? Quem é que elegeu o Hugo Mota? Quem é que elegeu o Eduardo Cunha lá atrás? Não foi a esquerda. Não foi o presidente Lula que colocou eles lá. O presidente Lula trabalha com as lideranças que estão naquele Congresso. Eu não tinha ilusão nenhuma que o Lula ia ter que fazer um acordo com o Arthur Lira. Por mais que o ICL faça denúncias ao Arthur Lira, e tem que denunciar mesmo. Esse vídeo é antigo, tá, Rudinei? É de 3 semanas atrás, mas eu estava há um tempo para reagir e para comentar sobre ele. Eu acho também muito, muito problemático um comportamento que eu via um pouco na audiência, de que o ICL é o único veículo de esquerda digno. Não é verdade, gente. Não é verdade. O 247 tem a sua importância. Diário do Centro do Mundo faz um jornalismo de ponta e excelente. Revista Fórum faz um jornalismo excelente. O Eduardo Moreira chegou agora nessa questão política. É um cara que vem do mercado financeiro, que vem da economia. E o problema todo do comentário do Eduardo é que assim, o comentário dele é sensato. O comentário dele aponta coisas importantes, mas eu discordo de 2 pontos. Eu não acho que a população quer radicalização, quando ele diz ali. Porque aí dá margem, por exemplo, para o pessoal achar que, por exemplo, que a esquerda radical vai ter muitos votos. Não vai ter muitos votos, cara. Pode fazer, inclusive, pesquisa da Quest. O Jones Manuel não vai ter voto. Tá? Tô palpitando aqui. As pessoas foram induzidas a votar na extrema-direita. Nós precisamos, e aí não é papo de isentão, mas eu falo da centro-esquerda, nós precisamos desarmar esse discurso. Porque, meus queridos, extremismo por extremismo, eu não quero, por exemplo, a esquerda também que defende de uma maneira acrítica a gente perfurar a margem equatorial para extrair petróleo. Com o aquecimento global torando agora sim.
O ICL é importante, tem estrutura, mas a gente precisa fortalecer todos os canais de esquerda. Inclusive esse canal aqui, humilde, que precisa de R$ 675 neste momento. Eu não tenho um Eduardo Moreira aqui para bancar. Tem eu, Achando e Dudu. E nós ficamos quebrando a cabeça aqui para tentar entender a sabotagem que a gente sofre do próprio YouTube. A gente não tem uma estrutura para dizer assim, a gente pode sobreviver sem monetização. Isso não existe aqui. Aqui a gente precisa lutar para cada centavo valer o nosso trabalho. Então não existe uma verdadeira esquerda, gente. Existem as esquerdas e na luta pela igualdade social nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E eu discordo, as pessoas foram levadas a esse extremismo. A gente pode desmontar, tanto foram levadas a esse extremismo, tem gente do Centrão se elegendo até hoje. Com as emendas, com os agradinhos no interior do Brasil. O Brasil é muito mais complexo, gente, do que esquerda ou direita. E o Lula já entendeu isso há muito tempo. É evidente que essa queda de popularidade precisa de mudanças no governo. E ele já está fazendo. Botou a Glaze lá para falar com o movimento social. Botou o Padilha agora, que é um rosto mais político na questão da saúde, com todo respeito ao trabalho da Nízia, que eu respeito muito. Tá dando couro para Marina Silva continuar a trabalhar nas questões ambientais. Fernando Haddad está fazendo algumas críticas importantes a respeito dos gastos do Congresso. Há bons quadros no governo, sim. Eu discordo dessa coisa. O governo só tem as coisas que não prestam. O problema do governo é que ele é governo, gente. E governar é difícil. Governar o Brasil é muito difícil. Governar, dar uma direção para um país que está tomado por fascistas é muito difícil. E eu respeitosamente discordo desse vídeo do Eduardo. Está muito bem feito, tem muito argumento aqui interessante. Tem gente da esquerda radical já usando isso como argumento para atacar os outros veículos de esquerda. Isso está rolando também, não sou bobo. Mas eu queria trazer aqui porque eu gosto muito do Edu, gosto muito do trabalho do ICL. E é importante. Pedro, mas se acabar o petróleo do pré-sal, daqui a uns 10 anos aumentar o preço do combustível... Tudo bem, Saulo, mas eu quero que mude a matriz energética, cara. Eu não quero morrer de calor. Entendeu? Essa questão da margem equatorial, eu acho que a discussão está muito equivocada. E eu acho que o IBAMA tem um ponto. Nisso eu estou discordando do governo, por exemplo. Mas eu não acho que, ao contrário do ICL, que o DCM 247 são menos por terem opiniões divergentes das minhas. Não acho. Eu acho que a gente está num jogo complexo e a gente precisa, por exemplo, agora de 175 de Pix. Então, se você acredita no meu jornalismo, você acredita nesse diálogo que a gente pode construir, a gente tem esse espaço para vocês. Diga-se de passagem, no ICL, por exemplo, a interação ocorre, na maioria, com membros. Aqui na Folha Democrata, todos têm voz, exato. Como eu faço em todas as lives aqui que eu busco participar, tá? Em canais maiores fica mais difícil. Mas aqui na Folha Democrata, eu quero que vocês, da base, vocês que são as pessoas que estão aqui no chat, eu quero que vocês interajam conosco. Com poucos recursos, a gente está fazendo muita coisa aqui. A gente está dando voz para gente nova, a gente está revelando novos talentos, que depois vão para esses sites maiores, não tem problema nenhum nisso. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater
Vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.